Hamas disparou ao menos 130 foguetes contra Israel, que respondeu contra alvos na faixa de Gaza. Ao menos 50 pessoas morreram entre palestinos e israelenses desde segunda-feira. Os confrontos já deixaram centenas de feridos. O Conselho de Segurança da ONU deve ter uma reunião de emergência ainda hoje para discutir a escalada de conflitos. Depois de um dia de conflito intenso entre israelenses e palestinos, às 9 horas da noite, as sirenes soaram em Tel Aviv, indicando um perigo iminente. Estamos ouvindo sirenes em Tel Aviv. Estamos aqui tentando nos proteger. Pouco depois, moradores gravaram uma chuva de mísseis e o sistema de defesa de Israel em ação. O Hamas anunciou o disparo de 130 foguetes contra a cidade. Seria uma resposta a uma ação de Israel que derrubou um prédio de 12 andares que servia como escritório do grupo terrorista em Gaza. Desde segunda-feira, militantes palestinos dispararam mais de 500 foguetes contra Israel, matando 3 mulheres israelenses. A grande maioria dos mísseis foi interceptada por Israel. O país respondeu com ataques aéreos e atingiu 150 alvos em Gaza. 28 palestinos morreram, segundo autoridades palestinas. As horas seguintes aqui em Tel Aviv foram mais tranquilas, mas a cidade ficou completamente vazia. Todos os mísseis foram lançados em apenas 5 minutos, no maior ataque contra a região central de Israel na história do país. Com a escalada de tensão, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alertou que Israel vai intensificar os ataques ao Hamas. Em nota, o país diz que continuará a defender sua população. Pois é, realmente são imagens impressionantes, né, que a gente acompanhou na reportagem da Bianca Zanini. Nós, inclusive, separamos o momento em que o prédio ele é implodido, né? Não sei, é essa imagem do prédio que está bastante escura. São dos mísseis, viu, São Jonathan? os mísseis, são né? mais de Agora... 1000 mísseis lançados desde o último sábado, Jonathan, nessa guerra aí entre o Hamas e Israel. Isso é o que Israel afirma, né? Que o Hamas lançou mais de 1000 mísseis contra Israel desde o último sábado. Um morador da região foi quem gravou com o celular o momento em que esses mísseis aí cruzam os céus e depois, na sequência dessas imagens, nós teremos a imagem do prédio também. Olha, são as imagens impressionantes, né? Isso tudo, segundo a Bianca, em 5 minutos e algumas dessas imagens são dos sistemas de defesa fazendo a proteção, mas ainda assim, mais de 800 mísseis, segundo Israel, caíram e outros tantos foram interceptados por esses sistemas de defesa. Essa cena aconteceu na região de Gaza, em Israel, onde esses conflitos de forças armadas israelenses e palestinas já deixaram pelo menos 40 mortos e 300 feridos. Nos últimos dias, dezenas de protestos violentos têm acontecido nessa região e também em outras partes do mundo e a gente continua acompanhando, até porque a ONU marcou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para discutir essa situação e falou, inclusive, que o risco de uma guerra de longa duração é iminente, até porque as duas partes parecem não ceder nesse momento, Jonathan. Pois é, a situação realmente muito tensa na região, né? E aí realmente justifica a apreensão de quem está em Tel Aviv, né? As pessoas que presenciaram muito de perto esses foguetes, esses mísseis sendo lançados. Tel Aviv é uma cidade que recebe turistas do mundo todo. Claro que existem restrições agora por conta da pandemia, mas a vida noturna volta, já porque Israel conseguiu vacinar boa parte da população e agora esse momento delicado, né? Esse aumento de tensões entre Israel e o grupo Hamas, ali trazendo inclusive consequências graves, né? Que são essas mortes provocadas por conta dessa tensão. E aí agora a imagem aí do momento em que o prédio é implodido, se eu não me engano era um escritório do Hamas, onde esses integrantes do grupo atuavam, né? Enfim, ali foi uma tentativa de realmente desarticular, né? Você ataca o alvo inimigo e aí acaba tentando desmobilizar, desmoralizar de alguma forma assim. Mas é realmente lamentável, a gente torce, né, para que essa escalada de violência
termine o mais rápido possível para que a gente não tenha algo pior, né, daqui para frente. A gente lembra que esse espaço aí já estava desocupado, né? Ele foi evacuado para que essa ação acontecesse. Então aí não aconteceram mortes, mas as mortes que a gente tem relatado aqui, essas dezenas de mortes e mais de 300 feridos, são ao longo desse processo de ataque mútuo aí entre Hamas e Israel. Esses mísseis que caem acabam acertando alvos civis, infelizmente, prédios, casas, enfim, ruas, e as pessoas, muitas delas que não tem nada a ver com a guerra, que não tem envolvimento com nenhuma das partes, acabam infelizmente perdendo a vida, Beata.